Bora, galera, bora, pessoal, nobres mancebos, nobres guerreiros do Brasil, vamos lá, vamos dar início a mais uma live. Vamos lá, pessoal, vamos chegando. Ajeitar aqui. Bora, entrei bem pontual hoje, né? Eu acho que até um minutinho antes, vamos dar tempo pro pessoal chegar. Me avisem se está tudo bem, se está no fly. Não, eu tava zoando hoje, inclusive porque a live de hoje envolve haters. A gente vai falar sobre essa raiva disseminada. Aí já comecei, né, que é pra ficar gravado ali a linguana pra fora, né? Calma aí, tá calor aqui. Então, vamos falar sobre os haters, sobre ódio, sobre raiva, o que a gente deve fazer nesse momento, né? Nesse momento eu não tô falando, obviamente, de haters só na sua rede social. Muitas vezes a sua rede social é fechada e tal, mas a gente está falando sobre haters na vida. E pra gente conseguir lidar, inclusive, com as nossas próprias emoções. Então a aula de hoje vai ser sobre emoções. Estou ajeitando aqui as luzes. Arthur Lamoglia, acho que somos parentes, é bem provável, né? É bem provável, embora não conheça exatamente. Eu sei que a gente tem família aí, né? Bastante, está espalhado. Minas, Macaé, enfim, Rio de Janeiro. E a gente vai conhecendo a família aí por aí. A família não é grande não, né? Assim, comparada a outras famílias, ela não é grande. Vamos lá, pessoal. Então vamos falar sobre um pouquinho aí de emoções, sobre raiva, sobre haters, o que a gente deve fazer. E a gente vai falar também... Bia, ainda não falei. Não li ainda, não tive tempo e acho que hoje vai ficar um pouco puxado. Mas vamos lá. A gente vai falar um pouquinho, né, sobre, inclusive, continuando a aula de ontem, daquele caso horripilante, aquela tragédia que aconteceu ontem não, né, que aconteceu na semana passada, sobre a menina que teve lá os seus haters e suicidou. Então eu preciso falar exatamente sobre isso. A gente vai conversar hoje sobre essas questões. Então o primeiro ponto é o seguinte, né, eu já falei isso em uma outra aula, sobre como que acontece, né, essa fundamentação, essa motivação de uma pessoa chegar para outra e xingar, né? E chegar ali, ser uma pessoa agressiva. Então o que está acontecendo ali? E tem diversos fatores. Quando a gente fala de agressividade, uma pessoa que chega e de fato a xingar, agora a gente está falando de agressividade já com uma conotação de violência, seja ela verbal ou física, né? A gente está falando de uma extroversão de um sentimento, a gente está falando de um sentimento que aconteceu, uma emoção que aconteceu naquela pessoa, e é que aquela pessoa não soube lidar direito com a sua emoção, o fogo dentro de si, o elemento fogo, e aí ela acaba explodindo, ela sai para fora, ela vai ali naquele momento e chega a uma outra pessoa. Ela não consegue nem conter, nem guardar, porque a gente já viu lá o que o Freud falava, o Frota, né, o famoso Frota, ele falava isso, né? Você não pode simplesmente conter uma emoção, suprimir uma emoção, porque ela vai virar uma bomba. Não é bem assim que eu estou falando. Mas muita gente também pega essa emoção, que é de raiva, e acaba saindo. É o que a gente fala de um sentimento positivo, né? Ele vai para fora. E aí, nesse momento, você acaba agredindo outra pessoa. Isso aí acontece com todo mundo, já aconteceu com todo mundo em algum dado momento da sua vida. Pode ter certeza que você já agrediu alguma pessoa, ou verbalmente ou fisicamente, nem pelo menos quando você era criança. Porque é exatamente essa conotação da pessoa que não domina as emoções. Ela é uma criança, ela é infantil, ela ainda não consegue, de fato, ter um bom entendimento, uma boa digestão dessas emoções, beleza? Então, quando você pega uma frustração, algo que não está bem digerido, nesse momento você vai para fora, sua reação é para fora e você acaba agredindo a outra pessoa, beleza? Né? Então, isso é inerente ao ser humano. Principalmente, sobretudo, com os seres humanos que ainda não lidam bem com as emoções. Eles ainda não conseguem entender bem essas emoções. Então, eu já falei em uma outra aula, é importante repetir, a gente vai ter que falar isso algumas vezes, que dentro do pensamento, que é a primeira coisa que acontece no ser humano, né? Então acontece alguma coisa, você vê qualquer imagem, qualquer coisa que aconteça, isso te gera um pensamento. Esse pensamento, provavelmente, ele é fundamentado, ele é baseado no que você conhece da sua vida. Não necessariamente é real. Então vamos dar um exemplo, né? Vamos dar um exemplo. Você olha uma foto
você olha uma foto de um leão comendo uma zebra, beleza? E você fica assustado, você nunca viu isso, você fala, ih, caramba! E você vai e manda uma mensagem pro cara falando, isso é um absurdo, isso é um absurdo, não sei o que lá. E o cara fala, olha, tudo bem, sinto muito te ofender com essa foto, mas isso faz parte da natureza, né? E tem toda uma beleza em cima disso, tem toda uma harmonia em cima disso. Então, o que eu quero dizer? Uma outra pessoa pode ver a mesma foto e ter um outro pensamento. E por que a gente está falando disso? Porque esses pensamentos vão gerar emoções. Nesse momento, a gente tem que ficar ligado, porque quando chega no nível da emoção, a gente está falando de um outro sistema cerebral, que é o sistema límbico, beleza? E ele passa por outras fontes cerebrais muito mais poderosas. Essas fontes podem gerar feridas emocionais e viram cicatrizes emocionais. Quando entra no sistema límbico, é muito mais difícil de sair. A gente está falando de emoções nesse momento. Quando chega na esfera da emoção, é óbvio que é tudo muito mais caótico, é muito mais sem controle, e você às vezes nem lembra mais do pensamento. Então é importante que o seu lado cognitivo, o seu lado dos pensamentos, esteja muito bem harmonizado, seja um lado muito bem repleto de conhecimentos, né, e de interpretações mais compatíveis com a realidade possíveis. Por quê? Porque senão você vai gerar essas emoções que são doentias, patológicas, beleza? Então, nesse momento, a gente está falando de suprimir as emoções, mas de uma forma que não é contê-las, não é botar debaixo do tapete, mas sim evitar de que elas brotem, e se elas brotarem, aí que a gente vai ter que entender o que a gente pode fazer. A gente questiona elas, a gente enfrenta elas com a razão, beleza? Geralmente isso acaba funcionando. Mas o mais importante é evitar de que chegue na esfera emocional, pensando muito bem, porque quando você tem um pensamento, que você acabou de ver um fenômeno, você acabou de ver algum tipo de foto, um tipo de acontecimento, seja ele qualquer, você criou um pensamento. Entre o pensamento e a emoção, você tem aí pelo menos algumas frações de segundos onde você precisa ampliar. Esse gap entre a razão e a emoção precisa ser ampliado, beleza? O que eu estou fazendo? Isso aqui é uma técnica para a gente evitar que você seja uma pessoa agressiva. Então, alguém até me perguntou hoje ou ontem, né? E acabou falando, olha, como é que eu contenho essa minha raiva? Ou então, como é que eu supero tal coisa que me aconteceu? É dessa forma. Então, você vai ampliar o tempo entre o pensamento e a emoção. E você vai fortalecer o seu lado da razão, tá? Então, não é bem isso que eu quero falar sobre a aula de hoje. Isso aqui é só um preparatório para a aula de hoje. Preparatório, né? Então, quando a gente estava falando ontem sobre a menina que suicidou porque se sentiu humilhada, né? E que teve lá a sua intimidade ali, mais ou menos, né? Um momento íntimo dela, onde ela sofreu ali um tipo de humilhação, que a gente já falou que a humilhação não era dela, vocês lembram, né? De ontem, que assistiu de ontem, a aula ainda está disponível, né? Ela fica 24 horas disponível. Eu não sei se essa aula de ontem vai para o YouTube, né? Não sinto necessidade, mas beleza. Então, essa de hoje vai, tá? E aí, nesse momento, é importante que a gente converse sobre o seguinte, né? Então, essa menina sofreu uma agressão, né, de pessoas. Então, a primeira coisa que a gente fala sempre aqui na minha página, para quem já conhece, é a seguinte: o que você não pode controlar, o que não depende de você, você não gasta energia, você se prepara, você não perde nenhum tipo de foco, nenhum tipo de atenção, não despende energia no que você não pode controlar, beleza? Isso aí tem para lá de 3.000 anos atrás, essa fala aí, não é minha, são dos sábios antigos, né? E no caso, a gente está falando hoje da existência do lado mal, né? Eu sei que é estranho a gente falar sobre bem e mal, né? Parece uma coisa infantil, eu vou explicar melhor isso, mas a gente está falando da existência de pessoas que, por algum motivo, quais são esses motivos? Né? O motivo da pessoa ser agressiva, pessoas que entram para você e te xingam e que te agridem. Por que as pessoas fazem isso de fato? Por quê? Então a gente tem falta de educação, essa parte da pessoa não saber lidar direito com as emoções, né? A pessoa pode ter algum problema psicológico, ela está ali naquele momento vendo um lado dela fraco, que ela não está bem, ela não entendeu ainda direito, e ela acaba tentando, às vezes ela tem uma baixíssima autoestima, e ela tenta diminuir os outros. Eu não me importo com os outros está cada um no seu nicho, está cada um no seu nível, está cada um na sua escada de ascensão,
do autoconhecimento e do desenvolvimento mental, beleza? Então, eu não vou me importar. A minha mensagem hoje é exatamente essa. A gente faz aqui a mensagem, agora nesse momento tem 30 pessoas online, quando desliga aqui dá mais ou menos 200 pessoas que assistem essa aula, né, por dia, né, e tem lá 23 mil seguidores, beleza. Esse é o meu escopo. Tem outras pessoas falando sobre coisas assim, né, vão ter artistas e tal, gente, não xinga, não seja agressivo, mas seria de uma ingenuidade absoluta, uma ingenuidade assim grotesca, achar que as pessoas vão parar de te xingar amanhã, ou daqui a um ano, ou daqui a 10 anos. Não vão. É isso que eu estou falando. Cada um tem o seu motivo para estar xingando, para sendo agressivo. Isso vai existir para sempre. É isso que eu estou falando de bem e mal, né? Ou seja, se você for pensar num escopo mais profundo, é óbvio que essas pessoas não são realmente nem mais. E nem o cara bom é 100% bom. Quando a gente fala lá do Caibalion, né, aquele livro do hermeticismo, muito bom, aliás, alguém perguntou aí, um livro que impactou, sei lá, pô, foi esse aí impactou pra caramba. Ele fala de um dos princípios do Caibalion, é que você tem, tudo está ligado, né, o que está lá em cima está lá embaixo. Então, ninguém é 100% bom, ninguém é 100% mal. Todo mundo vive dentro de um eixo, perfeito? Então, quando você pega um assassino cruel, não sei o que lá, eu demorei muito para entender isso, mas esse cara tem algum tipo de bondade nele, né? Dentro do ser dele, dentro desse ente, né? Dentro desse indivíduo, obviamente vai morar um lado bom e um lado ruim. Então, isso é interessante para você também controlar a sua raiva e para você também compreender por que pessoas estão com raiva. Às vezes elas estão desniveladas dentro desse nicho, né? E isso todo psiquiatra, todo psicólogo deve saber disso, senão você vai acabar julgando o teu paciente de uma forma errada, precipitada, sem ter conseguido, ao menos, vislumbrar o lado positivo, o lado forte, o lado bom dessa pessoa, né? Então, a mensagem principal é a seguinte, presta atenção aqui, nobres guerreiros, vocês precisam prestar atenção nisso aqui agora. Quando você tem uma pessoa agressiva, isso pouco me importa. Por que isso pouco me importa? Porque eu não tenho controle sobre os atos dos outros, isso vai continuar acontecendo. Sobre quem que eu tenho controle? Sobre mim mesmo, caceta. Então é nesse momento que eu quero que vocês entendam. Pouco me importa, porque esse movimento de não agressividade, isso pode levar 1000 anos ou mais. É óbvio que o mundo está melhorando, mas isso pode levar mais de 1000 anos, ou sei lá quanto, eu não sei, eu não vou estar vivo, nem vocês, nem seus netos, caceta. Então é algo que você precisa entender desde o início, de quem está chegando agora, de quem está me seguindo aí, chegou bastante gente agora, nessas últimas semanas, é isso que você controla a sua reação. Então pode vir xingar, apedrejar, falar um monte de coisa ruim. É óbvio que eu vou estar sempre mandando a mensagem de paz e de amor, falando, gente, isso aí não serve para nada, tem gente que é frágil, né? A gente tem que se conscientizar. Mas eu não tenho poder sobre essas pessoas. Ninguém tem. Ninguém tem. A gente faz o nosso melhor, mas ninguém tem. Agora, sobre nós mesmos, isso a gente tem. A tua reação, quando for agredido, né, essa você tem total controle. Você tem total controle. E é isso que a gente precisa falar, é isso que a gente precisa dominar. Perfeito? Porque quando alguém chegar aqui e tiver um hater, né, eu não vou ficar sentido com o hater. Nossa! O hater veio aqui e jogou eu posso me defender, eu posso pagar um esporro se eu quiser, eu posso fazer um ato de educação, de formação de consciência, eu posso simplesmente ignorar, bloquear. Depende do meu dia, depende. Mas a reação, a minha reação, a minha emoção, ela não está baseada no que vem do lado de fora. Perfeito? Isso não pode. Por quê? Porque, olha só, eu estou fundamentado no meu propósito. Eu estou fundamentado na minha essência. Eu já sei quem eu sou, para onde que eu vou. E nem que eu demore 1000 anos para fazer isso. Eu vou até velhinho, eu vou estar lá, eu vou estar fazendo isso aqui. Eu vou estar dando minhas aulas, vai ter sempre material gratuito, vai ter sempre aulas que são mais elaboradas que vão ser pagas, vou estar sempre dando minhas aulas por aí, e talvez aqui, provavelmente, vou estar sempre atendendo psiquiatria até onde eu aguentar, né? Eu vou estar sempre escrevendo meus livros. É isso que eu quero, é isso que eu vou fazer, é isso que é o meu propósito, a minha vocação é essa. E aí vai chegar alguém e vai falar assim, pô Bruno,
Eu não concordo com o que você falou. Você é um idiota, você é um bobão, você é ignorante, você está falando besteira. É óbvio que eu vou falar besteira, né? Todo mundo vai acabar falando besteira. Em algum momento vocês vão bater alguma coisa que eu tenha falado intempestivamente ou impulsivamente. É óbvio que vai acontecer isso, né? Isso acaba acontecendo. Todo mundo aí é o eixo, lembra que a gente falou? Nem todo mundo é muito bom, nem todo mundo é muito mal. Não tem muito tempo aí que eu estava errando, gente. E vou continuar, vai ter alguns erros. Eu já cometi vários erros na minha vida. Agora lembra, principalmente quando a gente é infantil, quando a gente está na esfera emocional. Essa esfera é quando a gente chega e simplesmente brota uma autoafirmação que seja da esfera ruim, você acaba fazendo, por exemplo, um bullying, ou você acaba maltratando um bicho, né? Isso é muito comum. Isso é comum. Você acaba sendo leviano com os sentimentos dos outros, né? Isso acontece. Você às vezes agride ou agrediu alguém, o cara vem te agredir, você vai agredir de volta, sei lá, tem tanta coisa que pode acontecer no meio do caminho. Tanta coisa que pode acontecer no meio do caminho. É óbvio que ninguém está impassível dos erros, né? Agora, quanto mais você adquirir conhecimento, quanto mais você tiver isso na prática, menos você deve ficar suscetível ao meio externo. Então, como que lida com um hater, com uma pessoa que vem e te ataca? Como que você lida com isso? Ora, principalmente, você tem que estar determinado no seu próprio eixo, no seu propósito. Perfeito? No que você sabe de quem você é e você sabe para onde você vai. Mas você tem que ter certeza disso, né? Você tem que ter um fundamento ali. Senão você, obviamente, você é o quê? Fruto da tua cultura, da tua sociedade. Então você não chegou ainda na tua essência. Faz sentido isso para vocês? Porque isso tem que fazer sentido total. Enquanto você ficar só esperando a validação externa, viver no ego, né? Ah, não, olha, o que os outros estão sempre pensando, isso é muito importante. É óbvio que é importante, você vive em sociedade, é importante, você tem seu papel, beleza. Mas isso não é você. Isso não é você na sua essência. Então, o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer hoje é dominar a nossa própria reação. Foi como eu falei no início da live. Existe um estágio diferente entre o pensamento e a emoção. E também vai ter outro estágio para o que você vai executar de comportamento, né? Essa teoria que todo mundo acha que Aaron Beck, né, TCC, isso é muito mais antigo, gente. Mas isso é muito mais antigo. Isso aí é dos antigos, lá no hinduísmo, nas escrituras sagradas já tinha isso, tá bom? Então a coisa só se fundamentou, foi ligada mais lá com a parte patológica, né? Que antigamente não tinha essa coisa de depressão, ansiedade, ninguém não sabia muito bem, tinham outros nomes e não tinha ainda uma base fisiopatológica, beleza? Mas então a gente ataca por onde a gente tem controle. E isso pouco importa o que os outros vão falar, como os outros vão agredir, isso aí não tem substância para uma pessoa que está fundamentada em quem ela é. Para que ela sabe o que ela vai fazer, qual é o seu papel, né? Então você imagina chegando lá o Einstein, né? Chegando para ele e falar assim: porra, Einstein, essa tua teoria, ela é uma idiotice. Tu tá falando merda aí, né? Aí o Einstein vai, sabiamente, ele vai até duvidar da teoria dele, vai falar: olha, pô, realmente você pode ter razão. Faz uma crítica melhor. Aí você faz uma crítica, né, construída. Aí a pessoa fala: putz, o Einstein fica lá pensando, ele duvidou. Mas ele não duvida que ele é um físico, certo? Ele nunca duvidou que ele era um físico. Ele em nenhum momento chegou, virou e falou: porra, eu devia jogar futebol. Entendeu? Acho que eu deveria. Por quê? Porque é óbvio, né, cara? Quando você está num momento desse, que você está na dúvida até da tua própria essência, por isso que eu falo, não pode haver dúvida dentro da sua essência, né? Você não tem energia para fazer tudo. Ou você é um ou você é outro. A energia, ela é limitada. Então você, nesse momento, fundamenta para onde você vai. Então Einstein sabia, eu sou um físico. Eu posso até duvidar dos meus trabalhos, mas não da minha essência. Essa parte tem que ficar muito clara aqui nessa aula hoje. Porque nesse momento, a gente tem pessoas, os haters, a gente tem que ter noção, sem ingenuidade, que existe o mal, sempre vai existir. Sempre vai existir. Porque a gente falou que não é bem, na verdade, né, o mal, né, não é mal. Às vezes, imagina só, as pessoas estavam falando ontem, estava lendo, passando pela internet, aí chegou e falou assim: todo mundo tem que parar de xingar, tá errado, tem que xingar.
Tá errado. E se chegar uma criancinha para você e falar assim, você é feia e gorda, você vai chorar? Chegou uma criancinha de 5 anos de idade e falou, pô, você é uma bolota. E aí? Você vai chorar? Você vai ficar tristinha? Né? O cara chega e passa um menino que, poxa, de repente o cara tem um retardo mental qualquer, vira e fala para você assim, olha, tua calça, tua camisa, sei lá, é ridícula. E aí? Ah, então, mas o cara, poxa, puxa vida, né? O cara não tem discernimento. O cara não tem discernimento. De repente o QI do cara é 30, 35, 40. O cara não tem discernimento, coitado. Coitado dele. Mas você é mais coitado ainda. Você é muito mais coitado. Então tudo agora do meio ambiente externo vai te afetar. Sabe por que isso? Porque você não sabe o que você é. Você não sabe para onde você vai. Você não sabe o que você está fazendo. É o básico da tua essência. Então você fica que nem uma cueca dentro de uma máquina de lavar. Você vai para onde a máquina mandar, né? Você não sabe que você tem potencial, você não sabe nada, né? Então, imagina, né? Porque é muito fácil uma pessoa xingar e você ficar bravo e xingar de volta e entrar nessa paranoia, tipo, ai meu Deus, essa neurose toda, não sei o quê. Poxa vida, beleza, mas e quando vier uma criança? Então qualquer pessoa que te xingar vai pegar na tua ferida ali e já era, então, já era. Né? Você está completamente suscetível, você é frágil. O tempo inteiro nessa fragilidade, né? E você entende isso? Então é uma coisa que até um pouco que acontece na Europa, né? Por exemplo, as pessoas estão chegando no nível de consciência lá muito bonito, as pessoas se amam, e todo mundo tranquilo, trabalhando menos e abraçando uns aos outros. Aí daqui a pouco chegou a cultura árabe. A cultura árabe, puxa vida, né? Eles chegaram lá, tiveram guerra, foi complicado, beleza. Mas a cultura árabe não vai respeitar, eles estão em outro momento, eles estão no momento de guerra, né? Eles estão no momento de... Enfim, é outra situação. E quando a pessoa chega e fala ingênuo, recebe, está acontecendo uma onda de violência brutal na Europa. Isso é normal, por quê? Porque faltou esse olhar. Então o que a gente pode fazer aqui? A gente não pode controlar o que acontece no mundo árabe, mas a gente pode controlar e falar assim, olha, pelo menos aqui você tem que cumprir as nossas leis. Então é o que a gente vai fazer aqui, nesse momento. É exatamente a mesma coisa. A gente não controla a ação de um cara que não tem educação nenhuma. A gente não controla a ação de um cara que pode ter retardo mental. A gente não controla a ação de uma criancinha que está aprendendo a ter habilidades sociais nesse momento. A gente não controla a ação de uma pessoa que é altamente amarga, amargurada, machucada. A gente não controla. O que a gente controla? Nós mesmos, a nossa própria reação. E é isso que a gente trata aqui. Isso aqui é gestão de emoção. Isso aqui é um tipo de proteção, isso aqui é um tipo de passo à frente para você conseguir convalidar o seu próprio caminho. Porque uma vez que você estiver no seu próprio caminho, que você entender a sua essência, nada consegue te tirar, a verdade é essa. É muito difícil de tirar uma pessoa. Nietzsche falou isso? Falou. Freud falou isso? Falou. Né? Todo mundo praticamente, todos os sábios que eu conheço, falaram a mesma coisa. Então entenda que isso aí é uma sabedoria antiga, simples e que ninguém leva em conta. Teve gente falando aqui, eu choro. Então chegou a criança, chamou você de bolota, você chora. Puxa vida, cara. Entendeu? A gente fica muito suscetível. Então, eu sempre falo isso. As pessoas falam, Bruno, você está sendo um pouco amargo, você é contra as emoções. Contra a emoção é o cacete. Contra a emoção é o cacete. A gente simplesmente tem que saber lidar, porque senão isso vira doença. E é perigoso. Quando você vive simplesmente na esfera da emoção, é perigosíssimo, porque as emoções têm muito poder. Tem muito poder. Tanto é que tem gente que vai e se mata ou mata o outro porque foi rejeitado. Poxa, é um cara que xinga o outro no trânsito, o cara vai lá e mata o outro. Tipo assim, a emoção do cara valeu mais do que a própria vida. Você está entendendo? É perigoso isso. É perigoso isso. É isso que a gente está falando sobre esse momento. A gente tem o controle. O controle é aqui, é nosso. É de você, tá? Então treina isso, Imagina as piores esferas que poderiam acontecer, aonde você tem dor, aonde que você tem medo. Nesses lugares você vai precisar ir. É até algo interessante que o Jung falou isso e os Cavaleiros da Távola Redonda, eles têm um conto muito interessante lá do Rei Arthur, aonde eles falam lá na história do Santo Graal, eles falam que a gente tem que enfrentar nossos piores pesadelos, nossos piores medos, e é ali que está a resposta. É ali que provavelmente vai estar o Santo Graal. Então, onde que eles vão? Na floresta mais escura, que é onde tinham os maiores medos deles. É nesse momento que você tem que
cavucar lá na sua existência, aonde estão os maiores medos, aonde você tem as maiores instabilidades emocionais e ficar treinando, ficar dessensibilizando, ficar entendendo o que acontece nesse momento, né, onde que você perde total controle para que você entrar na sua floresta escura e começar a dessensibilizar. Você só vai ter coisa boa nisso aí. Você só vai ter controle próprio e vai ter respostas, beleza? Isso vai te dar respostas. Eu postei um negócio também do hermeticismo, aliás, hermeticismo não, perdão, é do Egito Antigo, muito interessante, que foi uma frase, né? Eu não sei quem é o autor, mas eu falei, aonde tem caos é onde você encontra estabilidade. É onde tem sofrimento, você vai encontrar coragem, por aí vai. Então, depois dá uma olhada aí nessas stories, porque você vai ver essa frase é importante. É nesse momento da floresta escura, é onde você começa a entender. E aí você perde essa sensibilidade, beleza? Mas a questão principal é o que é do seu tamanho, o que é para você, qual é o seu trabalho dentro dessa esfera da agressividade, tá? Eu já falei muito também sobre isso, sempre recomendo aos meus pacientes, principalmente homem, mas eu acho que mulher também, né? Eu não sei se vocês sabem, Platão, ele fez lá a escola dele, né? A escola dele de formação humana, e ele botava as mulheres para lutarem, né? Ele botava a mulher para lutar, igual o homem, beleza? Isso é coisa de Platão, antes de Cristo, tá bom? E por quê? Por que eles... Ele falava, a mulher tem um corpo, a mulher tem que se defender, como é que é essa história aí, né? Vambora, pô. Vai lá, vai lutar. Por quê? Porque é um tipo de defesa também. Não é que você vai bater em alguém, mas pelo menos você se mantém segura, ou quase isso, pelo menos você tem uma chance de segurança. Só que isso serve para todas as esferas, da razão, da emoção, espiritual e física. Né? Então, poxa, por que não? Por que a gente vai ficar contando com que todos os brasileiros tenham bom senso? Né? Olha que lindo, que coisa platônica, né? Que coisa utópica. Né? Todos os brasileiros agora vão ter que parar de me xingar. Para com essa porra, né? Para com isso, para com essa ingenuidade. O mal ele vai estar sempre ali. A gente já conversou sobre isso, não é bem o mal, gente. É falta de informação, é desequilíbrio interno, emocional, é falta de um monte de coisa, de equilíbrio. A gente não sabe o que cada um está sofrendo ali. As agressões vão continuar existindo. Para de sacanagem aí e se protege. Aprende a entender sobre o seu caminho para que isso seja a tua própria blindagem. Você só vai ganhar mais alegria, mais felicidade, mais energia, mais paz interior. Você não tem nada a perder fazendo isso, absolutamente nada. Você está entendendo isso? Isso é importante, preste atenção aqui, porque sem isso, você vai continuar sendo uma pessoa que pode vir a se matar, suicidar mesmo, de fato, por causa de uma opinião externa. Você está entendendo? Isso é o âmago da questão aqui. É o âmago da questão. A gente pode vir a fazer um trabalho social? É claro que pode, a gente deve fazer isso. Um dia, quem sabe, vai estar 100% das pessoas vão estar nesse nível, né? Ninguém vai precisar agredir o outro, vai entender melhor. De repente, a gente vai ensinar a gestão de emoção dentro de uma escola. Mas não é hoje. E talvez nem daqui a 100, 200 anos. Eu não sei quanto tempo vai demorar para acontecer isso. Você está entendendo? A gente não sabe, cara. Vai vir uma guerra, sei lá, né? Uma guerra qualquer aí, de fora. Às vezes é de gente que não tem nada a ver com a gente, vai vir uma guerra, a gente vai ter que estar lá. Né? Aconteceu agora com a Europa, estava tudo muito bonitinho. Daqui a pouco, poxa, vamos abrir a porta ali, coitado, aí vem os imigrantes. Cara, começou a ter um surto de estupro, um surto de agressividade. Para quem acompanha aí, eu estou acompanhando. Poxa, caótico, um choque de duas culturas. E como é que vai fazer agora? Você está entendendo? Isso aí acontece em esferas das menores às maiores. Das menores às maiores. Você não chega no campo da biologia, olha que legal. Você não chega e fala assim, olha, não quero mais que exista vírus. O que a gente faz? A gente aumenta nosso sistema imune. Cacete, se isso não fizer sentido, nada mais faz. Você não mata todos os vírus, nem todas as bactérias do mundo. Você fortalece seu sistema imune desde criancinha, forçando, né? Treinando. É assim que se faz, não tem outro jeito. Você vai ter que ter uma batalha dentro de você. A gente está falando de biologia microscópica. Mas isso acontece em países. Isso acontece em países, porra. A gente vai ver isso para sempre. Isso aí, toda vez vai ter isso. Choque de culturas, choque de pessoas, choque de moléculas, de energias,
de vírus e bactérias contra o nosso sistema imune. Isso vai acontecer sempre, pô. Beleza, pessoal? Então, espero que tenha feito sentido para vocês. E esse assunto se encerra hoje aqui, né? Obviamente que a gente vai ter que estar sempre passando por ali, mas amanhã estarei com vocês um pouco mais para o final da tarde, tá? Eu vou avisar, obviamente, né? Geralmente eu marco depois do meu último paciente. Beleza? Então, nos vemos e até amanhã. Namastreta, fortíssimo abraço, boa noite.